Vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você. E vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração vai dar lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história vai saber o dia e a hora que tudo vai passar, que tua bênção vai mudar. Glória a Deus. Bom dia, Deus é fiel. A paz, querida. Glória a Deus. Bom dia, abençoado por Deus, né? A todos que estão chegando, que Deus abençoe grandiosamente, poderosamente cada vida. Amém, Márcia. Cada um que aqui está, mais uma manhã gloriosa, mais uma manhã de bênção, a qual o Senhor preparou. A paz, irmã Márcia. Para mim e para você estarmos aqui, que sejamos gratos a Ele por tudo e em tudo, por cada detalhe, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e sem Ele nós nada seríamos. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E Malu, glória, o povo lindo e abençoado está chegando. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é domingo, final de semana. Que Deus possa abençoar grandiosamente, poderosamente cada vida que aqui se encontra, né? E mais esta manhã abençoada por Deus. Tivemos um culto, né? Abençoado ontem. Sentimos falta de algumas. Das 3 às 5 foi bênção, trabalhar, o agir de Deus. Bom dia, Dri. Tudo bem? Graças a Deus. Ô, glória, isso aí. Com Jesus tudo vai bem, né? Nós somos um peixe. Abrir, para nós cai dentro. É, como a portinha, né? Tá fechada. Já tava todo mundo encostado na porta, esperando abrir para cair tudo dentro. E aqui estamos para mais uma manhã gloriosa. E isso é maravilhoso, né? Saber que vocês estavam aí do outro lado com este compromisso, aguardando esse momento. Agraciado por Deus, Aline, a todos que chegaram, que Deus possa abençoar grandiosamente, poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos apresentar este culto, a nossa vida, apresentar tudo ao Senhor, né? Aleluia. Porque se chegamos até aqui é porque Ele tem nos sustentado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, para todo sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse símbolo nos reflete, né, Aline? Glória a Deus, de força. Glória a Deus, somos fortes. Aleluia, glória a Deus, porque nós temos, aleluia, o Senhor conosco e Ele é a nossa força. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos guardou o Senhor. Oh, a paz, Damiana, Cleide, a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, vá de encontro cada vida, vá de encontro cada lar. Eu não sei o que os teus filhos precisam, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como cada um chegou aqui neste dia, nesta manhã. O Senhor sabe exatamente como foi o final de semana. Obrigada, Jesus, por ontem nos permitir, né? Tivemos um domingo, uma tarde de domingo abençoado, um culto no lar. Foi bênção para a honra e glória do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Mais uma segunda-feira, aleluia, crendo que Deus vai falar grandemente e poderosamente ao meu e ao teu coração, porque Deus é fiel, e se não fosse Ele, nem aqui nós estaríamos. Que sejamos gratos a Ele, aleluia. Visita, Senhor, cada vida, cada família, toca, Espírito Santo de Deus, desde o alto da cabeça, as plantas dos pés. Aleluia, amém. Isso aí, irmã, tem que ser assim. Glória a Deus. Né? Jesus é a nossa luz, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos fortalece. E vamos que vamos. E Ele vai nos sustentando dia após dia. Ainda que não seja fácil, mas a mão dEle está sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Toca, Espírito Santo de Deus, em cada vida, visita cada lar, em nome de Jesus. Faça a tua vontade, o teu querer sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Deus amado, Deus querido, porque tudo podemos, aleluia, glória a Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, igreja? Tudo posso naquele que me fortalece. Creia tão somente, porque Deus é fiel na minha e na tua vida. Glória a Deus, até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui nos guardou o Senhor. Seja grato a Ele, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Visita, Senhor, toca na saúde, toca na vida material, espiritual, sentimental, financeira, Pai. Toca, Senhor, aonde nós não podemos tocar. Alcança lugares aonde nós não podemos alcançar. Mas o Senhor pode, ó Deus, em nome de Jesus. Faça a tua vontade, faça o teu querer sobre a vida de cada um, Pai. Visita, Senhor, os celeiros, Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Visita, Senhor, meu Deus, o trabalho. Vai, Senhor, abrindo portas, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Visita os relacionamentos, visita, Senhor, o casamento. Visita, Senhor, os filhos, ó Pai amado. Colocamos nas tuas mãos e consagramos, Senhor, a nossa vida, a nossa semana, porque o Senhor tem todo o controle de todas as coisas. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias difíceis tive que enfrentar.
e doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Oh, glória! Sou eu quem te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer para a paz, irmã Simone. Te tomo pelas mãos e te ajudo a avançar. É meu tempo de te refazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão, a paz Fabrícia, que leva e traz. Com uma só palavra eu mudo história, faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te livrando, é a minha mão que está no comando. Vamos que vamos, povo de Deus, curtindo, compartilhando. Em nome de Jesus, cada vez que a gente curte, a gente alcança mais vidas, assim como você chegou até aqui. Amém? A paz, Marcela. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas e aí? A paz, irmã Mônica. Ore por minha causa na justiça. Já passei no perito, deu certo, fui aprovada, mas falta vir assistência. Assistencial, né? Eu acho que é isso. Que não foi tudo. Amém. Amém, irmã Damiana. Glória a Deus, Deus está no controle, filha. Nós cremos, né? Em nome de Jesus. Se a irmã já colocou nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus entre com providência nesta assistente social. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Visita, Senhor, cada vida, cada família, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É muitos pedidos de oração, né? Nessas causas na justiça. E muitas delas já foram destravadas, né? Temos aí a nossa irmã Lu, para a honra e glória do Senhor, que estava em análise, e aos demais. E a gente só tem que crer e continuar crendo, continuar colocando nas mãos do nosso Senhor, né? Aleluia. Como a da irmã já fez, agora é esperar e descansar no Senhor, né? Glória a Deus. Porque aquilo que não está ao nosso alcance está nas mãos do Todo-Poderoso. E eu creio que, em nome de Jesus, muito em breve, vamos ter notícia de muitas dessas causas que serão destravadas, de muitas destas causas, né? Aleluia, que serão ganhas pelo seu povo. Aleluia, glória a Deus. Porque o homem pode até travar, pode até impedir, mas se Deus decretou, aleluia, se, aleluia, é de direito, em nome de Jesus, toma posse. É só aguardar, né? Em nome de Jesus. Nós só temos que crer. Nós só temos que confiar, né? Em nome de Jesus. Sei que a espera não é fácil, né? Tem pessoas que têm esperado, né, irmã Mônica? A da irmã também. Glória a Deus. Saiu para a honra e glória do Senhor. Sabemos que não é fácil. A paz, irmã Ednice, esperar. Mas é necessário. Tudo nessa vida, a gente tem que aprender a esperar, amada igreja. Né? Tudo, eu sempre digo isso, às vezes você vai no médico, mas foi particular, mas você tem que esperar. Foi pelo SUS, você tem que esperar. A paz, irmã Ednice, tudo a gente tem que esperar. Você vai no mercado, não adianta, tem gente que vai no mercado, você demorou, você isso, você aquilo,
Nós temos que esperar. Se a fila está grande, nós temos que esperar a nossa vez. Nós não podemos chegar lá e passar na frente de todo mundo, não é verdade? Então tudo, e muitas pessoas precisam trabalhar nesse poder de espera. Porque tem pessoas que não têm paciência de esperar no mercado, não tem paciência de esperar algo para fazer. Vai ter paciência para esperar o novo de Deus? Então bora trabalhar nisso. O poder da espera. Deixa eu ver uma mensagem aqui que passou. Deus é mesmo fiel. Precisava de um dinheiro para pagar o meu exame. Deus já abençoava. Oh, glória. É assim que Deus faz. Glória a Deus. Gratidão, Aline, minha linda. Deus é fiel. E quando Ele está no controle, a gente só tem que esperar, né? Nossa irmã Aline hoje está aí, ó. Semana passada, né? Estava ali pedindo oração por uma cirurgia para a honra e glória do Senhor, né? Está se recuperando em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Quando você coloca nas mãos de Deus, quando você crê, Deus... Mas nós temos que saber esperar. Natureza, a paz do Senhor. Então tem pessoas que não sabem esperar pelo simples e vai esperar por um muito. Então muitas vezes Deus, ele tem, eu não sei porque o Senhor está mandando falar isso, mas é porque tem pessoas aqui que precisa saber esperar. Porque todo lugar que nós vamos hoje, amada igreja, por mais que você tenha hora marcada, mas você tem que esperar. Mas eu tenho que esperar que só vou passar na minha médica dia 30. Pronto, tá vendo? Conseguiu, mas tem que esperar até dia 30. E é isso. E muitas vezes as pessoas, não, eu quero fazer agora, tem que ser desse jeito. E o Senhor tá ali, ei. Deus é o dono de todas as coisas, é o Todo-Poderoso, a paz, Andréia. Ele poderia ter feito o mundo em um estalar de dedos, em um piscar de olhos. Mas ele, cada dia, ele fez algo. E no 7º dia ele descansou. E muitas vezes, aleluia, o ser humano é agoniado. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu tenho que passar até por cima de pessoas. Infelizmente, tem pessoas assim. Que se for possível, passa até por cima de você. Puxa seu tapete, te maltrata, te destrói. Pra ser. Mas com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca porque Deus tudo vê. Né? Então nós temos que saber a esperar. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. É tantos pedidos de oração que eu recebo, é tantas causas, né? E muitas delas são causas na justiça. Que muitas vezes o próprio advogado disse que não tem jeito. Mas quem dá a última resposta é o Senhor. Porque nós temos o advogado dos advogados, o juiz do juiz, que nós servimos e a nossa confiança está nele. Né? Ah, o médico me deu um diagnóstico, mas nós servimos o médico dos médicos. E a última resposta vem dele. Então nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que saber a esperar. Ah, mas eu não sei esperar não. Se eu chegar lá, tiver cheio, eu volto, eu xingo, eu venho para casa. Não é assim. E muitas vezes Deus quer te testar ali, naquele simples. Naquele simples. É como eu disse no início. Talvez você vai num mercado hoje, tá vazio. Você chega, pá, rapidinho sai. Mas tem dias que você chega, vai estar lotado. Todos os dias é diferente. Não são iguais. E ali é o próprio Espírito Santo de Deus nos testando. Te testando naquele mínimo. É como muitas vezes as pessoas têm muito e saem esbanjando, faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. O Senhor vai lá e tira e começa a trabalhar. Onde a pessoa começa a dar valor ao simples. Por quê? Quando o Senhor colocar o muito, vai aprender a valorizar, não vai fazer como um dia fez. Se o Espírito Santo de Deus está permitindo a gente falar sobre isso, é porque tem pessoas aqui que precisam ouvir.
E o que nós temos feito para Ele? Ah, eu tenho estado aqui todos os dias, eu tenho buscado. Eu quero dizer, ainda é pouco, diante do que o Senhor merece. Porque muitas vezes temos tempo para tudo e muitos querem dar a menor parte para o nosso Deus. Muitos querem fazer, quando der tempo eu vou, quando der tempo eu faço. Vou dar uma passadinha lá, vou só ouvir. Ei. Se orar por mim eu fico, se falar meu nome eu fico. Ei. Você verdadeiramente veio para ouvir o que Deus tem para falar? Ou é o que você quer ouvir? É por isso que muitos têm quebrado a cara, paz, Rebeca. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que muitos têm quebrado a cara. Porque têm andado aí de galho em galho, muitas vezes à procura de revelação, até paga para receber. Mas orou para ver se foi Deus mesmo que falou? Foi o Senhor mesmo que mandou te entregar? Porque muitos têm morrido na fé, têm questionado, mas o Senhor me prometeu e não aconteceu, mas foi o Senhor mesmo? Ei, amada igreja, vigiai e orai. É um tempo onde nós temos que vigiar muito, orar muito. A maldade do ser humano está aí para tomar o seu lugar, porque ninguém quer pagar o preço que eu e você pagamos, mas muitas vezes quer ser você. Ninguém quer pagar o preço da cara a tapa, renunciar, viver em obediência ao Senhor. Mas quando você faz, quer tentar te derrubar, quer tentar impedir. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está falando ao meu e ao teu coração. Queira ouvir o que o Senhor tem para falar contigo. Não o que você quer ouvir. Mas eu estou precisando pagar isso, eu estou precisando fazer aquilo. Mas e como você está diante do Senhor? Você verdadeiramente está na posição que Ele quer que você esteja? Você verdadeiramente está fazendo aquilo que Ele quer que você faça? Como você se encontra hoje? Porque, amada igreja, o querer muito, o muitas vezes querer exigir do nosso Deus. Eu já vi pessoas colocar o nosso Deus contra a parede. Se o Senhor não fizer isso para minha vida, eu também não faço isso. Isso não tem nexo. Isso não tem cabimento. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu e você sem Ele não somos nada. Mas Ele continua sendo Deus. O tempo que você leva murmurando, reclamando. Se você orar, você se aproxima mais e mais de Deus. Se você orar, você busca mais intimidade. Mas enquanto você reclama, enquanto você murmura, você fica mais longe da bênção do Senhor para a tua vida. Então, aleluia, se o Senhor está permitindo eu entregar tudo isso que eu estou falando, e desde de madrugada eu estou com algo na mente, e eu creio, se for da vontade de Deus, nós vamos pregar sobre esta passagem. Nós temos que vigiar muito. Aonde o Senhor falava ao meu coração que é tempo da gente, aleluia, vigiar mais e mais e mais. Porque o inimigo, ele não está brincando contra mim e contra a tua vida. Para te destruir, ele é capaz de fazer qualquer coisa. E acaba usando pessoas fracas, pessoas sem presença, pessoas com a mente poluída, com a mente contaminada. É como eu disse muitas vezes, que querem ser você, não entende como você está vivendo, não entende como ela está conseguindo aquilo. Se levanta com inveja, com afronta, com contenda, mas não sabe o preço que você paga. Mas não sabe a renúncia, mas não sabe a busca. Mas não sabe que quando você tem pouco, você agradece. Quando você não tem nada, você agradece. Quando Deus te abençoa, você agradece. Mas não sabe da tua intimidade com Deus. Então vigie o que entra dentro da sua casa, o que é oferecido a você. Vigie as palavras que você ouve, vigie o lugar que você frequenta, vigie as conversas que você ouve. Porque foram essas as palavras que eu ouvi. Tem, aleluia, glória a Deus, tem morte na panela.
Aleluia, glória a Deus. E eu falei, Senhor, é para me pregar sobre esta palavra o que o Senhor quer me revelar sobre isso. E agora eu estou entendendo que o Senhor está falando em todo o tempo sobre vigilância. Por 3 vezes eu ouvi esta palavra. Aleluia, glória a Deus. Morte na panela. Então que nós possamos vigiar cada vez mais. Porque o inimigo está ao nosso derredor com toda fúria. Eita, glória, de arrepiar mesmo, minha irmã. Porque desde madrugada eu estou em conflito, eu estou aleluia, em espírito. Aleluia. Para que o Senhor me revele sobre isso. E Ele mandou eu falar aqui agora. Eu até comentei com meu esposo, não sei se eu vou pregar, ou não sei o que Deus... Mas, aleluia, algo o Senhor vai falar. E ao entrar aqui na oração, Ele já me tomou para entregar e falar sobre oração, sobre vigilância. Cuidado, que nem todo mundo que diz que está contigo verdadeiramente está. Que nem todo mundo, aleluia, aleluia, muito cuidado. Muito cuidado, amada igreja. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Que tenhamos muito cuidado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque ali foi morte na panela. Mas graças à boca do profeta de Deus que estava ali para repreender. E se o Senhor quer que eu repreenda algo aqui nesta manhã, eu vou repreender diante da vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque eu ouvi a voz claramente. Morte na panela. Louvado e exaltado. Se tem algo tramado contra mim e contra a tua vida, que nesta manhã, em nome de Jesus, assim como Deus usou o profeta, que se ele quer me usar nesta manhã para repreender este mal, para repreender, aleluia, esta afronta, esta contenda, esta inveja, este levante, nós vamos repreender. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado, porque ele usou a boca do profeta, aleluia, para dizer, traga farinha. Louvado e exaltado. E aquela morte na panela que estava. Bom dia, pastora Rosário. Aleluia. Glória a Deus. Aonde era para ter morte, trouxe vida. Então, diante este culto, o Senhor vai revelar para nós o que Ele quer através desse sonho, dessa visão que Ele me deu, dessa voz que Ele falava, que eu ouvi, que eu acordei assustada por 3 vezes. Morte na panela. Aleluia, glória a Deus. A paz, irmã Claudineia. Porque nesta manhã o Senhor quer que nós repreendemos. Nessa manhã Ele quer que nós repreendemos. Louvado e exaltado. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Porque ainda que estejam tentando contra mim e contra a tua vida, aleluia, se o Senhor mostra, e se o Senhor manda repreender, mal nenhum, praga nenhuma chega até a mim e a você. Amém, igreja? Aleluia. Você crê? Então vá tomando posse. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo, 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 santo. Poderoso, maravilhoso e fiel. Aleluia, glória, glória, glória. Aleluia. Santo, poderoso, maravilhoso. Então vamos repreender. Aleluia. Porque eu sempre digo, toda vez que o Senhor me dá um sonho, uma visão, eu só espero acontecer. Aleluia. Mas se Ele quer que a gente repreenda, porque algo sobrenatural vai acontecer aqui neste lugar. Aleluia, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Nós sabemos que há essa passagem, aleluia, na Bíblia, onde fala sobre esta morte na panela. Nós sabemos que há essa passagem, essa mensagem. Aleluia, glória a Deus. E não foi por acaso nem por coincidência. Aleluia, que eu ouvi, aleluia, glória a Deus, por 3 vezes esta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então, se tem algum mal se levantando contra mim e contra a tua vida, o Senhor me deu ordem para repreender em nome de Jesus. Aleluia, porque para o inimigo nos derrubar, aleluia, se for para matar, ele mata. Se você estiver despreparada, é por isso que nós temos que vigiar e orar 25 horas por dia, não é 24 não. Aleluia, porque Ele quer a todo custo, aleluia,
acabar com a minha e com a tua vida. Aquele que verdadeiramente, aleluia, prega, que fala o que a Bíblia diz. Porque dizer que, aleluia, falar de Deus, muitos aí podem até falar, mas o próprio Espírito Santo de Deus, ele revela na palavra que muitos têm falado Senhor, Senhor, mas eu estou longe. Que já tem surgido e nós temos vivido o tempo onde os falsos profetas estão por aí, onde muitos querem, aleluia, usar o nome do Senhor, a paz, irmã Antônia, para o seu próprio benefício, para o seu próprio ego, aleluia, mas ainda há, aleluia, glória a Deus, os remanescentes, ainda há, aleluia, e se nesta manhã o Senhor quer que nós repreendemos algum mal, aleluia, algum laço, alguma armadilha de Satanás que estava preparando contra a nossa vida, se ele determinou que iria ter morte, nesta manhã o Senhor me manda, aleluia, glória a Deus, com a boca profética, profetizar por a tua vida. Se ele disse que ia ter morte, vai ter vida. Se ele tentou contra mim, contra a tua casa, contra a nossa família, ele se levanta para cair. Porque o Senhor coloca um povo, ele desperta um povo para ter sensibilidade à tua voz. Para ter sensibilidade à tua voz e repreender todo o mal. Porque quando eu ouvi por 3 vezes aquela voz, morte na panela, eu assustei, abri os olhos e comecei a repreender. Aleluia. E o Senhor dizia, profetiza, abra tua boca e repreenda. Porque, aleluia, onde disseram que haveria morte, vai ter vida. Porque eu usei o meu profeta. Aleluia, porque era para todos os profetas ter morrido. Porque tinha veneno, tinha morte na panela. Mas eu usei um homem de Deus para dizer, traga a farinha. Um homem de Deus. Aleluia, e nesta manhã, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Creia tão somente em nome de Jesus. Oh, glória, 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 glória. Desde a hora que nós entramos aqui, comecei, entoar um louvor e o Senhor já tomou, aleluia, para fazer a vontade, o querer dele, porque é como ele quer, não é como nós queremos. Aleluia, glória a Deus, esse culto é dele, tudo aqui é dele, tudo é por ele, a direção é dele. Eu só estou aqui como voz, como porta-voz, eu só estou aqui, aleluia, glória a Deus, para ele usar a minha boca, aleluia, mas tudo aqui é direcionado por ele, cada louvor, cada palavra, aleluia, glória a Deus, santo, 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 poderoso, maravilhoso e fiel. Obrigada, Espírito Santo de Deus, oh, aleluia. E na mesa eu ainda falei, assim, eu não sei se o Senhor quer que eu pregue, eu não sei o que ele quer que eu fale, o que está por vir. Se ele quer que eu repreenda, eu vou repreender. Se ele quer que eu vou orar, aleluia, mas algo vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. E quando eu estava aqui, já entregando aquilo que o Espírito Santo de Deus estava falando, ele tomou os meus lábios e falou sobre esta visão. Aleluia, glória a Deus. E eu creio, aleluia, eu creio, em nome de Jesus, que aquilo que está travado será destravado. Quando a irmã falou ali sobre a causa na justiça, o Senhor já começou a falar. Aleluia, porque muitas vezes tem pessoas que estão torcendo para não dar certo. Tem pessoas que estão zombando de mim, de você. Tem pessoas, aleluia, que ficaram felizes, viu? Quando teve a notícia que aquela causa parou. Quando teve a notícia, aleluia, que o benefício parou. Quando teve a notícia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que ficaram felizes, aleluia, quando viu os seus negócios, aleluia, diminuindo, quando viu a situação na sua casa, aleluia, entrando em guerra, quando viu algo saindo do controle. Teve pessoas que aplaudiram, teve pessoas que zombaram. Enquanto eu estou aqui falando, o Senhor mostra vozes, mostra gargalhada. Pessoas davam gargalhada.
Agora eu quero ver como ele vai fazer. Agora eu quero ver como ela vai fazer. Mas o Senhor, ele é estratégico, que através de um levante, ele nos honra de uma tal maneira. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, que através de, aleluia, uma denúncia, uma calúnia, uma difamação, uma perseguição, louvado e exaltado, o Senhor entra com providência. O Senhor entra com providência. E muitos estão dizendo, mas como assim ela está conseguindo? Mas como assim? Já era para ter morrido. Já era para estar batendo na minha porta, pedindo. Já era para estar, oh, glória a Deus. Aleluia. Já era para estar pedindo ajuda. Mas como assim? Aleluia. Não estão pedindo? Não estão falando, meu Deus. Aleluia. Louvado e exaltado. Eu preciso entregar o que o Senhor está mostrando, amada igreja. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que está aqui neste dia. Como todos os dias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. É forte a presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Teve pessoas que disseram. Aleluia. Glória a Deus. Até perguntou para alguém. Não te procurou, não? Não te pediu ajuda, não? Como tá vivendo? Como tá sobrevivendo? Aleluia. Eu trabalho e não consigo isso. Como tá? Meu Deus. Mas assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para mim e para ti nesta manhã. É por Ele. É por causa dEle. É por Ele. É por causa dEle. Aleluia, glória a Deus. Porque sobre a minha e sobre a sua vida tem as mãos do Todo-Poderoso. Sobre a minha e sobre a sua vida tem as mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ei, aleluia. Até pensaram, vai pedir, vai falar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vai se humilhar. Aleluia. Vai se abater e toda vez estiver sorrindo. E olha e diz, mas como assim tá sorrindo? Tá lá, olha, meu Deus. Que alegria, paz e mansida. Como? É porque eu e você temos Deus. É porque nós temos a presença. E quem tem a presença, não é a dificuldade que nos abate. Não é o dia ruim que vai nos abater. Não é os problemas que vai nos abater. Aleluia. Quem tem a presença, até a tristeza tem que saltar de alegria. Quem tem a presença, por mais que tá ali, passando pelos seus conflitos, passando pela dificuldade, mas vai lá, aleluia, aleluia, grava um vídeo, fala uma palavra, posta uma mensagem, aleluia, reflete no seu rosto a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, porque somente Ele que tem que saber de mim e de você. Quando você está no seu oculto, quando você está no seu oculto, é somente Ele que tem que saber de mim e tem que saber de você. Aleluia, creia tão somente. Creia tão somente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu vou abrir aqui a mensagem onde fala, para concluir, porque eu creio. Aleluia, quem já sentiu a presença aí, o Espírito Santo de Deus está na casa, amada igreja. Não fique disperso, não saia. Aleluia, glória a Deus, porque papai está aqui. Aleluia, não era nem para você ter entrado nesta manhã, mas você persistiu e entrou. Porque o Espírito Santo de Deus queria falar ao teu coração. E tem algo nesta manhã que será destravado. Tem algo nesta manhã que será destravado, você crê? Tinha situações que estava perdendo o controle. Aleluia, aos teus olhos. Aleluia. Tem pessoas que até tentou te alegrar, mas depois
quis te entristecer, porque o inimigo é assim. Tem pessoas que querem te ferir desta maneira. Elas não conseguem de um jeito, conseguem de outro. Lembra ontem que contamos um testemunho? Eles tentam nos abater, eles não conseguem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eles atacam de todos os lados. Eles atacam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas não importa. Se tentaram alegrar o seu coração e por um momento entristeceu. Porque o que o Deus vai fazer é maior, é melhor do que tentaram. O que Deus vai fazer já tem dia e hora marcado. Aleluia. Muitos curiosos estão só com os olhos. É muitos olhos, viu, irmã? É muitos olhos que estão ali, ó. Aleluia. Esperando. Aleluia, a gente bater. A gente, aleluia. E o Senhor disse, você não vai pedir, não. Você não vai, aleluia. Ao contrário, se vier pedir, você vai ter para dar. Aleluia. Ah, mas eu estou fazendo isso. Você está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos continuar. Que nós possamos perseverar. Seja fiel no pouco. Seja fiel a Ele. Aleluia. E você vai ver o que Ele vai fazer. Vamos de palavra? 2 Reis 4:38. Para você ver que não... Quando Deus manda, tem na palavra. E quando eu ouvi a voz, morte na panela, na hora eu lembrei, meu Deus, 2 Reis. Tem esta palavra, onde o profeta Eliseu, aleluia, com aquela boca de Deus, que Deus usou como um grande homem de Deus nessa terra. Ele salvou aquelas vidas. Aleluia, o que o Senhor quer que eu faça através disso, Pai. Aleluia, glória a Deus. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande no fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira. Gratidão, Lauriane. Achou uma trepadeira e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Aleluia. Ele não conhecia. Aleluia. E ele acabou cortando tudo ali. Ele se afastou de todos e saiu pegando tudo. Aleluia. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, eita glória, a morte na panela. E foram essas palavras, amada igreja, que eu ouvi. Aleluia, glória a Deus. E mais cedo eu até comentei com meu esposo. A gente estava conversando. Amém, Marcelene, presta atenção na palavra, minha flor. Em nome de Jesus, Deus vai falar contigo, amém? Que Deus conforte o coração de cada um de vocês. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, onde eu estava sonhando, aonde eu falo, Senhor, não sei se eu estava sonhando ou se era visão, porque eu deito orando, eu fico ali orando, e às vezes eu acabo cochilando, continuo orando. E ali, pastora Rosário, eu via, aleluia, um pote, aonde tinha três, né, aleluia, 3 doces, e, aleluia, glória a Deus, e naquele momento, aleluia, onde a gente ia pegar, e na hora eu ouvi a voz, profeta de Deus, tem morte na panela. Profeta de Deus, tem morte na panela. E naquele momento eu assustei, comecei a repreender.
E desde a hora que eu tô de pé, eu tô pensando nisso. E eu falei, eu não sei se o Senhor quer que eu ore, quer que eu pregue, quer que eu repreenda, mas algo extraordinário, ô glória, irmã Simone. Deus é fiel, viu? Destravando. Glória a Deus. Aleluia. E é assim que o Senhor faz, amada igreja. É assim que o Senhor faz. E aleluia. Homem de Deus. Aleluia, porque Deus tá na casa, filha. Deus tá na casa. Isso aí é o simples que Deus já tá mostrando que tá destravando. Que já tem mais de semana, né? Que a irmã disse que não tava conseguindo usar nada. Olá, destravou. Glória a Deus. É morte espiritual, né, irmã? Pastora Rosário. Homem de Deus, a morte na panela. Morte espiritual também. Aleluia, a morte na panela. Aleluia, glória a Deus. Não puderam comer. Não puderam comer. E quando eu fui pegar, a gente ia comer. E é algo que a gente gosta, né? Aleluia. E na hora eu ouvi a voz. Eu até falei pro meu esposo, amor, era 3 paçoquinhas, eu preciso contar por completo. Tem coisas que a gente não, né? Mas quando Deus tá mandando. Aleluia. Aleluia. E ele falou assim, amor, né? E quando ele pegou um, eu peguei outro e deixamos a outra, eu ouvi a voz. Aleluia. Mulher de Deus. Morte na panela. E naquele momento, já tá tendo testemunho na live através do... Deus já tá destravando. Tinha mais de uma semana que a irmã não tava conseguindo. Ela falou comprar presente e fazer nada. Tinha dias que ela nem curtindo não tava. Olha ali, já tá testemunhando para honra e glória do Senhor. Ela conseguiu. Então, amada igreja, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui por acaso. Aleluia. E não puderam comer. E não puderam comer. Aleluia. Oh, glória, em nome de Jesus, pastora. Vai destravar tudo. É o mês 3, né? Eita, glória. Tempo. Olha o que papai tá falando. Tempo para todas as coisas. Eram 3. Estamos no mês 3. Vai recebendo aí quem crê e toma posse. Oh, glória a Deus. Não puderam comer. Porém, ele disse, Pai, Filho e Espírito Santo, dai de comer ao povo. E já não havia mais nenhum mal na panela. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães de primícia, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse, como hei de isso diante de 100 homens? E ele disse, dá ao seu povo, para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Ou seja, vão comer e vão sobrar. Eram poucos os pães para distribuir para 100. Aleluia. Mas o Senhor disse, dá para eles. Eles vão comer e ainda vão sobrar. Você está pegando aí? Antes o Senhor foi dando a revelação e agora ele já está dando a palavra. Ele fez porque ele faz como ele quer. É da maneira que ele quer. Então o serviu e comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Amém, igreja? Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus vai suprir. Oh, glória a Deus. Lauriane, minha linda. Gratidão. Deus vai suprir. Deus vai suprir. Deus tem coisas extraordinárias. Aquele que crê. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A história aqui da morte na panela, né? Aleluia, acabamos de ler. Aonde o profeta Eliseu remove veneno de um cozido durante uma época de fome. Imagina todo mundo ali naquela época de fome, amada igreja. Depois do cozido preparado, meu Deus. Todo mundo ali faminto. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Aleluia, mas tinha um homem de Deus. Ei, se você crê, se você é fiel ao teu Deus, ei, praga nenhuma chega até a tua casa. Mal nenhum chega até a tua tenda. Ei, aleluia, Deus nos levantou como coluna. Deus nos levantou, então continue guerreando. Ah, tá difícil. Ei, continue, não pare. Ah, eu não tô entendendo, continue, não pare. Aleluia. Então, após aqueles discípulos provarem ervas amargas, gritaram: a morte na panela. Eliseu joga farinha na panela. Olha que ousadia, nós temos que ser assim, ousados na presença do Senhor. Ousados. Aleluia, já pensou que ele tivesse dito, ah, vai morrer todo mundo? Porque é assim que muitos querem. É assim que muitos querem ver a sua morte, ver a sua derrota. Mas quando verdadeiramente é um boca de Deus, tem que acontecer. É por isso que muitas vezes não tem acontecido muitas coisas. Porque muitas vezes as pessoas recebem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas quando é um homem, uma mulher de Deus, verdadeiramente, se o Senhor manda, acontece, amada igreja. E aqui nós vimos a prova disso. Aquele homem, ele disse, traga a farinha. Eliseu joga farinha na panela, tornando o alimento seguro. Então isso aqui é um alerta para mim e para você. Muito cuidado com quem você tem ouvido. Muito cuidado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para que você não tenha uma morte espiritual. Para que o mal não chegue na tua vida, na tua casa. Porque se você receber um alimento que não vem de Deus, como muitos querem usar pelo seu próprio benefício, como muitos querem, aleluia, aleluia, fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, gratidão minha linda, mas não querem buscar intimidade, relacionamento. Muito cuidado, porque nós já vimos casos de pessoas aqui que retornaram para aqui com morte espiritual, que já não conseguia mais nem orar, que já não conseguia mais, aleluia, não tinha mais força, porque ouviu, aleluia, onde não tinha de ouvir, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, santo, 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 santo. Então que nós possamos ter muito cuidado. Havia muita fome naquela época, e Eliseu ordenou que eles preparassem o cozido para todos os discípulos dos profetas. O erro foi alguém colher erva silvestre. Tá vendo, irmã Lu, tá lhe dizendo que ela foi uma. Quando saiu daqui, né? Quando recebia esse alimento e acabou indo, né? Quando ela retornou para cá, ela voltou morta espiritualmente. A nossa irmã não tinha força nem para orar, amada igreja. E hoje, para honra e glória, ainda que ela esteja passando por dificuldade, ela tá ali firme no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, e é sobre isso. Muito cuidado, o Senhor está alertando a mim e a você. Muito cuidado. Aleluia, porque uma palavra maldita, uma palavra dita na hora errada, uma palavra que, aleluia, glória a Deus, pode te matar. Eita, glória, gratidão, minha linda, espiritualmente. Louvado e exaltado. Aleluia. Então alguém colheu ervas silvestres desconhecidas e colocou na panela. Aleluia. Mas teve um milagre. Eliseu pede farinha, joga no cozido e diz, tira de comer para o povo, anulando o veneno. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, santo, santo, santo. Poderoso, maravilhoso e fiel. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu és tremendo, tu és soberano, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus. Nós te pedimos nesta hora. Vá de encontro cada vida, vá de encontro cada lar. Vai tocando, ó Deus amado, Deus querido, em cada, aleluia,
em cada um aqui nesta hora. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, Senhor, que o mal existe. Nós sabemos, Senhor, que o mal está aí. Se fosse da vontade do inimigo, ele já teria nos consumido vivo dessa terra. Eita! Ele já teria nos consumido vivos dessa terra. Aleluia, glória a Deus. Mas nós temos um Deus. Nós temos um Pai. E precisamos ficar vigilante em todo o tempo, amada igreja. Ficar em vigilância em todo o tempo. Ele existe, amada. Ele existe. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por esta palavra, Pai. Obrigada por nos despertar, Pai, daquilo que estava oculto, escondido, Pai, que venha a ser revelado nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, glória a Deus. Que nós possamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia. E é verdade, né, pastora, mais mal do que bem. Onde nós estamos vendo muitas coisas acontecendo. Aleluia. Mas nós precisamos, cada dia mais e mais, olhar para Jesus, estar na presença do Senhor. Porque, amada igreja, isso é muito sério. Nós temos que vigiar muito. É muita vigilância. É muita vigilância em tudo. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito sério. Aleluia, nós temos que cuidar da nossa mente. Nós temos que cuidar da nossa mente. Porque uma morte espiritual, isso é muito sério. É onde a pessoa já não crê em mais nada, é onde a pessoa não tá nem aí mais. E quem vai estar ali para te dar a mão? Então, muito cuidado, porque muitas vezes quem tá tentando te afundar, quem tá tentando contra a tua vida, não vai estar lá para te dar a mão, não. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente. Aleluia. E olha só como Deus honrou aquela situação. Teve o veneno, mas Eliseu usou a sua boca, né? E não teve morte. Aonde era para ter morrido todos, olha só. Imagina quanta destruição não seria. É verdade, pastora, muita pressão na mente. Hoje não fico mais de live em live, agora ligar é aqui. Amém, minha filha. Você sabe o que você passou, né? Quando você estava lá morta espiritualmente, quem causou aquilo não estava para dar a mão. Então isso é muito sério, amada igreja. A nossa mente, nós temos que cuidar. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória. Eu vim de fazendo almoço. E Deus ainda enviou pães. Rapaz, irmã Luna. Deus depois enviou pães. E eles comeram naquela época de fome. Viu como Deus cuida dos seus? Você tem visto como Deus cuida dos seus, amada igreja? Uma época de fome. Até os pães foram multiplicados. Aonde era para ter morte, o Senhor trouxe vida e vida com abundância, com alegria. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que eram para estar ali mortos, estava saltitante de alegria, porque quando nós servimos a um Deus fiel, verdadeiro, aleluia, o mal não tem poder na nossa vida. Deus vai sempre enviar alguém para estar ali, aleluia, na disposição. Vai enviar alguém para estar ali orando, clamando por sua vida, repreendendo o mal.
Aleluia, revelando o oculto, profundo e escondido. Como ali, morte na panela, louvado e exaltado, que palavra abençoada. Desde as 11 nós estamos aqui, o Senhor já está falando ao meu e ao teu coração, onde nós não conseguimos nem entoar somente um louvor, porque é como Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado. Eliseu era como um líder espiritual, amada igreja, um líder espiritual. Ele era. Eliseu estava ali com os filhos dos profetas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Demonstrando cuidado, a paz, irmã Sandra, como um cuidado paternal por aqueles que estavam ali debaixo da sua responsabilidade. Olha só como, aleluia, isso é. Quando Deus te levanta como um líder espiritual, isso é uma responsabilidade muito grande, amada igreja. Porque tem pessoas que estão olhando para você. Aleluia. Mas também tem pessoas que estão olhando e desejando a tua queda, desejando a tua morte. Muitos estão olhando e dizendo: eu me espelho nele, eu me espelho nela, eu aprendo muito com ele, eu aprendo muito com ela. Mas tem muitos ali querendo a nossa queda, querendo a nossa derrota. Eliseu, aleluia, ele estava ali. Aleluia, glória a Deus, santo, santo. Nós sabemos que ele era um grande profeta, mas um grande líder. Aonde ele estava ali, aleluia, glória a Deus. Ele estava reunido com os filhos dos profetas, um grupo de homens dedicados ao estudo, à proclamação da palavra sobre sua mentoria. E Eliseu era o líder. Aleluia, glória a Deus. É como nós estamos aqui, né? Aleluia. Glória a Deus, para a honra e glória que o Senhor colocou aqui para liderar este povo. Aleluia. Quantos testemunhos nós já temos visto, quantos ensinamentos, tudo que nós já temos visto aqui. Aleluia. Então é uma responsabilidade muito grande, amada igreja, estar aqui. Não pode estar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aleluia. Então ali Eliseu se encontrava com aquela responsabilidade. E se todos morrer? Ele estava ali como líder. Então isso é muito sério. É por isso que eu sempre digo, quando eu entro aqui, eu não posso entrar de qualquer jeito, falar o que eu bem quero, da maneira que eu quero. Há uma renúncia. Há aleluia, uma obediência. Aleluia. Há um temor a Deus. Aleluia. É quando eu digo, Senhor, vá na frente, vai preparando o caminho. Aleluia, glória a Deus. Não é estar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque, aleluia, independente do que a gente fazer aqui, a gente pode prejudicar pessoas que estão do outro lado. Você entende a responsabilidade? Como é grande para estar aqui. E ali, Eliseu. E quando eu ouvi a voz, aleluia, a voz nesta madrugada, dizendo, mulher de Deus, a morte na panela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ali me passou um monte de coisas na cabeça. Comecei a lembrar de cada um. Comecei a repreender. E a qual o Espírito Santo de Deus, aleluia, começou a ministrar no nosso coração desde a hora que a gente entrou aqui. Para não perder uma vírgula, um ponto. Mas para falar exatamente como o Espírito Santo de Deus nos guiar. Porque é do jeito dele, é da maneira dele. Então Eliseu estava ali como um líder espiritual, demonstrando um cuidado paternal por aqueles sobre sua responsabilidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, muitos podem até zombar, criticar, como a gente ouve muitas vezes. Ah, tá aí sentada, é fácil. Mas ninguém quer vir para tomar o lugar, para tomar a responsabilidade. Aleluia, e para enfrentar os processos. Aleluia, glória a Deus. Mas para falar que é fácil, né? Para muitos podem até ser. Aleluia. Aleluia, para falar que é fácil, para querer ser, é. Mas e para verdadeiramente carregar, aleluia, o peso. Carregar um povo, aleluia, glória a Deus.
Assim como Eliseu estava com aquela responsabilidade, meu Deus, como o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração sobre essa responsabilidade de estar aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, sobre este cuidado. Aleluia, Eliseu, ele ordena que uma grande refeição seja preparada, porque ele queria cuidar. Ele estava cuidando do alimento espiritual, mas naquele momento eles estavam com fome, e ele deu a ordem para que eles fossem, né? Aleluia, preparar este alimento. Num tempo de escassez, mas a comunhão e o compartilhamento do pouco que se tem são um testemunho poderoso. Aleluia. Num tempo difícil, ser frente não é fácil não. Sua vida é muito atracada pelo inimigo. Amém, minha filha. Glória a Deus. Então, amada igreja, não é fácil. Ali Eliseu cuidava deles espiritualmente, mas também ele era responsável de ter o alimento. Ele estava cuidando daquele povo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, ele era o porta-voz. Era um farol de luz, um poder divino. Aleluia. Aleluia, ele estava ali demonstrando a autoridade de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, sobre a natureza, a doença, a morte, a escassez, operando pelo meio do seu servo. Aleluia, havia fome naquela terra. Aleluia. Glória a Deus, a gente sabe, né? Que aquela fome no Antigo Testamento era frequentemente um sinal do juízo de Deus sobre a desobediência do povo. Se você for ver lá em Deuteronômios 28. Mas, no entanto, mesmo em meio ao juízo, a graça de Deus se manifesta com o seu remanescente fiel. Era uma época que o povo estava passando por uma escassez, por uma fome. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele guarda os seus. Deus, ele guarda os seus. Ele cuida dos seus remanescentes. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena ser obediente. Aleluia, mesmo num tempo de escassez, onde muitos estavam passando fome, mas Deus estava ali, enviou Eliseu para cuidar daquele povo. Aleluia, tanto espiritualmente como, aleluia, né, o alimento. No entanto, mesmo em meio a juízo, a graça de Deus se manifesta sobre os remanescentes fiéis. Sabe por quê? A nossa casa está de pé. Sabe por quê? Deus tem cuidado de você e da tua família. Aleluia, porque você tem sido fiel a Ele. Aqui nós estamos representando, né? Estamos falando dessa comunidade dos filhos dos profetas, aonde Eliseu estava cuidando. Aonde, aleluia, eles estavam em obediência, porque senão eles também teriam morrido naquele tempo. Mas Deus, ele cuida dos seus. Deus, ele cuida dos seus. Aleluia, glória a Deus. Então ali eles estavam reunidos. Aleluia, e Eliseu como líder demonstra esse cuidado e manda fazer a refeição para ele se alimentar, né? Que a refeição fosse preparada em tempos de escassez, mas a comunhão deles estava. É isso que o Senhor quer de mim ou de você. Ainda que seja dias difíceis, mas que a gente esteja nessa comunhão, que a gente esteja sempre em oração uns pelos outros, que a gente esteja sempre fazendo o bem, aleluia, ainda que sejam dias difíceis, aleluia, glória a Deus, mas que nós venhamos obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, compartilhando o mesmo pouco que eles tinham, mas eles testemunhou um ato poderoso, oh glória, aleluia. Sabe aquele pouco que talvez você pense que é pouco, mas é tão pouco. Mas você não sabe a proporção como Deus vai multiplicar na vida daquela pessoa e até mesmo na sua. Porque no pouco você foi fiel. No pouco você honrou. Aleluia, glória a Deus.
Então ali eles saíram na busca de alimento e um dos homens, com boa intenção, né? Mas com falta de discernimento. Ele pensou que estava colhendo demais, mas como ele, com falta de discernimento, ele acabou pegando erva venenosa. Você entende como é necessário nós termos discernimento do que é e do que não é? Como nós precisamos ter discernimento de qual voz que nós temos ouvido? Você entende como nós precisamos ter discernimento? Porque ele foi com boa intenção, mas ele não tinha discernimento. E ele, como ele não tinha discernimento, qual que ele tinha de ter feito? Eu preciso ficar junto deles porque eu não conheço. Mas não, ele acabou se afastando e quase matou todo mundo. Mas os olhos do Senhor estavam vendo tudo. As pessoas podem até estar fazendo mal para mim e para você. Pode até estar reunindo, fazendo rodinha, sentando na mesa, zombando, rindo. Pode até querer alegrar o seu coração, depois te entristecer. Pode até querer fazer mal, mas Deus está vendo tudo. Deus está ouvindo, Deus está sondando, Deus está vendo tudo. Aleluia, glória a Deus. Ele colhe frutos venenosos, porque não tinha discernimento. Porque muitas vezes você toma posse ou você acaba recebendo algo que não foi de Deus, porque não tem discernimento. Tá recebendo aí? Glória a Deus. Não tem discernimento. Então, as coloquíntidas são um tipo de cabaça selvagem. Elas são amargas e com forte efeito purgativo, podendo ser letais em grande quantidade. Então o texto enfatiza a ignorância do homem, porque não as conhecia. Então muitas vezes as pessoas têm isso, não conhece, mas quer fazer. Não tem discernimento, mas quer tomar as atitudes. E aí quebram a cara. Ele tinha a boa intenção de ir, mas não conhecia. E quase colocou em risco a vida de todo mundo. E até a sua mesmo. Mas quando Deus cuida, quando Deus tem todo o controle, o mal ele não tem poder na minha e na tua vida. Pode até armar, pode até tentar pelejar. Mas em nome de Jesus está caindo por terra. Aqui neste culto. Está sendo destravado muitas coisas. Se você toma posse na sua vida espiritual, tem muitas coisas sendo destravadas. Tem muitas coisas, aleluia, que o inimigo estava armando contra a tua vida. Era muitas falações, era muitos olhares. Aleluia. Mas em nome de Jesus, Deus está destravando se você crê. O perigo se revela no momento da refeição. O grito é desesperador e imediato. Imagina você ali comendo. Todo mundo comendo. E grita, morte na panela. Tão susto, um impacto, aonde eu assustei e comecei a repreender. E comecei a lembrar da vida de cada um de vocês. Porque, amada igreja, tem coisas que não precisa nem ser falado, né? Ontem mesmo eu só mandei uma mensagem para a irmã e falei em poucas linhas, coloquei uma mensagem, depois falei assim, eu vou entrar em culto, agora vamos. E depois eu recebi uma mensagem dela, pastora, eu estava tão tensa naquele momento, mesmo que eu não ia conseguir entrar, mas só de eu receber aquela mensagem da senhora, eu senti uma paz tão grande. Você está entendendo, amada igreja? Quando a presença do Senhor habita, é diferente. Né, irmã Luna? Pode falar. Foi, irmã Luna. Eu fui entrar no culto ontem, era 3 da tarde. E naquele momento ela tinha me mandado uma mensagem. Ela tinha me mandado uma mensagem de Feliz Dia da Mulher. E eu fui responder. E eu respondi, mandei a mensagem pro Noah. E depois ela me mandou. Ela falou assim, pastora, eu tava tão tensa naquele momento mesmo.
ela não conseguiu, ela entrou na live, mas depois não conseguiu. Mas ela disse que sentiu uma paz tão grande. Então, amada igreja, é sobre isso. É sobre isso. E ali estava o perigo, se revela no momento da refeição. E aí quando eu vi isso, o Senhor me fez, eu comecei a repreender, eu comecei a lembrar de cada um de vocês e comecei a repreender. Porque é algo travado. O sentimento de inveja. Pessoas que querem destruir, não querem ver você progredir, não querem ver você bem. Amém, minha linda. Você já mora no meu coração, viu? Está nas minhas orações, pastora Rosário. Ela disse que estava muito tensa mesmo. Então, quando Deus coloca assim, sabe? Não importa a hora, quando eu mando uma mensagem, pode ter certeza que foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E a gente tem muita inveja nesse lugar. Todos os dias alguém tenta bloquear, alguém tenta denunciar esse culto. Por quê? Nós estamos pregando a palavra do Senhor. E nós não estamos aqui fazendo troca. Nós não estamos aqui vendendo. Nós não estamos aqui fazendo em desobediência. Nós estamos com a palavra aberta, falando aquilo que Deus nos chamou para fazer. Entregando a maior revelação está na palavra. O Senhor me deu a revelação, depois Ele mandou eu abrir. Aleluia, glória a Deus, santo, santo, santo. Aleluia. Então é isso. E cada um precisava ouvir, porque tem vidas de pessoas aqui que estavam muito travada. E pessoas estavam zombando de você. Aleluia. Aleluia, verdade. Convidei você aceitou na hora, né? Pessoas, aleluia, estavam com a vida muito travada. Isso aí, minha linda. E Deus, Ele honra. Ela disse que cuida da mãe dela acamada com Alzheimer. Ela não murmura com nada. E Deus honra muito, tá vendo? Deus honra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo. Então nós temos que fazer conforme o Senhor quer. Aleluia, é fazer a vontade dEle. Então o perigo, né, se revela no momento da refeição. O grito é desesperador. Imagina quando eu ouvi aquele grito, é morte na panela. Mulher de Deus, eu assustei. Eu assustei, de repente, sabe, quando eu fui levar para comer, eu dei aquele susto e comecei a repreender. E isso na visão que Deus cuida, porque quando Ele quer entregar, quando Ele quer revelar algo, o que deveria ser fonte de vida e sustento se tornou uma ameaça de morte. Esta é uma imagem poderosa do perigo que se esconde sobre uma aparência inofensiva. E Deus usou no mesmo momento quando a gente falou sobre destravar, né? A irmã Simone já tinha dias aqui, meses, perdão, irmã Simone, dias, quase uma semana, não sei, que ela vem falando, pastor, eu não estava conseguindo nem curtir, eu não estou conseguindo enviar nada para a senhora, eu não estou conseguindo, tá tudo travado. Ela me mandou até o print. Eu falei, Deus está no controle, filha. E quando a gente estava pregando aqui, o Senhor falou ao meu coração, tem algo sendo destravado, ela já começou, né? Por quê? Quando Deus manda, aleluia, obedece quem tem juízo. Quando Deus manda, aleluia, vai acontecer. Mas a gente tem que obedecer. Aleluia. Então a solução de Eliseu é divinamente inspirada. Ele não recorre a um ritual complexo, mas ele recorre a um ato simples e simbólico. Ele pede farinha. Aleluia. Oh, glória. Macleia está dali, dando maior força. Deus abençoe, Macleia. Ele não recorre, né? Ele pede farinha. Um alimento básico, puro, nutritivo. Traga farinha. Glória a Deus, quem gosta de farinha? É bom, né? Ao lançá-la na panela, o veneno é neutralizado. Mas não foi só por conta da farinha. Foi a fé. Foi a obediência. Ele usou o poder e a autoridade que Deus deu para ele. Porque se ele não fosse verdadeiramente um servo fiel,
Ele poderia colocar farinha, saco de farinha, que nada ia acontecer. Mas a fé, a fidelidade, a ousadia, a obediência, o cuidado, o temor. Ali, com certeza, naquele momento, ele preocupou: meu Deus, eu sou líder deles, eu tô aqui como um pai paternal, eu tô aqui cuidando. Já pensou se ele tivesse parado, pensado? Não, mas a responsabilidade. E é esse meu medo, quando eu falo com cada um de vocês: cuidado onde vocês vai, cuidado onde vocês pisam. Irmã Lu sabe o quanto eu falava isso direto. Não é porque eu não quero que vocês... Não, é isso. É porque eu sei a renúncia, eu sei a luta que eu tenho para estar aqui, para simplesmente vocês ir por aí e morrerem espiritualmente, se perder, assim como a nossa irmã um dia voltou morta espiritualmente. Porque é assim que o inimigo quer. Ela disse que tinha vontade de vir e que ela entrava e ficava caladinha porque ela era proibida. Olha como o inimigo é. Não queria deixar ela ouvir a verdade, queria travar ela em outro lugar. Você entende? Você entende? Que se ela me assistisse, se ela me acompanhasse, que algo ruim acontecesse, ela saísse de lá e vinsse. Olha só como o inimigo quer travar a pessoa, quer aprisionar a pessoa. Foi quando um dia surgiu aqui, morta espiritualmente. É o cuidado, amada igreja. Ela está lhe dizendo que ela tinha até de dar dinheiro. E para ela naquele momento estava bom. Por quê? A mente dela já estava... Mas Deus resgatou. Então é esse o cuidado. Então, ele pede farinha, um alimento básico, puro, nutritivo. Ao lançá-la na panela, o veneno é neutralizado. A farinha em si não possuía propriedades mágicas. É como aqui, a água. Nós fazemos a consagração todos os dias. A água, ela não tem nenhuma mágica. Mas a nossa fé, ela tem o poder de curar. Porque nós unimos a nossa fé. E o Espírito Santo de Deus, ele tem agido ao nosso favor. A água é simplesmente uma água ali para matar a sede. Mas quando nós apresentamos ela ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, e consagramos esse remedinho dos céus, oh glória! Aleluia! Aleluia, nós temos vivido o extraordinário, amada igreja. Nós temos vivido o extraordinário. Louvado, obrigada, Pai, por este... Oh, meu Deus. Glória, glória. Aleluia. Amém, igreja. Santo, poderoso. Então é sobre isso, não era farinha. Ele poderia ter colocado um monte. Mas a fé. Aleluia. A fé. E é por isso que tem anos que eu consagro a água. Porque um dia eu falei: Senhor, se o Senhor me curar, Pai, eu sem eu tomar medicamento nenhum, eu já contei esse testemunho daquele sangramento. A partir de hoje, toda vez que eu fizer o culto, eu vou consagrar e vou ungir a água. E vou declarar a tua cura, porque o Senhor me deu o dom da cura, Pai, pertence a ti. E vidas vão ser curadas, saradas, restauradas. E desde aquele dia, amada igreja, foi cessado o sangramento. Aleluia. A qual, aleluia, não tomei nenhum medicamento. Então, entenda, não é sobre a água, mas é a nossa fé. Esse remedinho dos céus que Deus tem. Aleluia, glória a Deus. Teve pessoas que já te falaram: eu vou fazer também. Falei: amém. Eu faço porque Deus colocou no meu coração. Eu faço porque Deus deu esse dom. Eu não copiei ninguém.
Eu não faço porque é bonito. Não, não, não. Eu faço porque eu sei o poder e a autoridade que Ele confiou. Aleluia. Mas acha que é fácil? Não. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos ungido todos os dias. Essa água, quando dá 1 hora, a gente unge para finalizar o nosso culto. Se você crê, você que está aqui conosco pela primeira vez, deixa aí a sua água. Venha com fé. Né? E muitas curas, pastora, você só nem imagina, se a gente for contar aqui, nós vamos ficar dias e meses, porque foram muitas curas, de pessoas que já estavam com cirurgias marcadas, chegou lá, não tem mais nada, de pessoas com tumor, aleluia, e o tumor estava morto no cérebro, é tanta cura, porque é a fé, é a intimidade, a renúncia. Aleluia. Eu já ouvi muitas pessoas, eu vou fazer isso também para ver se dá certo na minha. Eu falei, meu Deus, está repreendido. Está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que ser quem nós somos, amada igreja. Nós temos que ser, aleluia, direcionados pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você querer copiar alguém, você nunca vai ser o que Deus quer que você seja. Aleluia. E muitas curas nós temos vivido aqui, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E Deus trouxe mais um aí, ó, mais um vaso aí para nós, tá vendo? Pastora Rosário já tem uns... Ela veio aqui um dia e tá aqui com nós, veio de novo hoje. Que Deus abençoe e traga ela sempre para estar aqui conosco, intercedendo, né, ajudando a gente aí nas intercessões, recebendo também, sendo fortalecida. Acabou de contar para nós aí que cuida da mãezinha dela com Alzheimer. Olha como Deus é bom, né? Deus é fiel. E Deus sabe o quanto eu preciso, né, dessas intercessões de cada um de vocês, que não é fácil estar aqui. Mas Deus é fiel, né? Então a solução de Eliseu é divinamente inspirada. Ele não recorre a um ritual. Foi o toque. Porque minha oração é todos os dias assim, minha irmã. Senhor, traga pessoas, Pai, traga, Pai. E vão entrar aqui pela primeira vez e vai voltar de novo. Vai se sentir acolhida, abraçada, vai querer estar conosco. Aleluia. Todo mundo aqui sabe as nossas orações. Aleluia, porque aqui somos uma família em Cristo Jesus, né? A família Ponto de Luz. Aleluia, a qual tenho feito esse trabalho, a paz de Gisélia, há anos. Não tem sido fácil, mas foi a ordem que Deus me deu, a qual Ele fechou todas as portas, né? E falou que era para mim fazer somente a obra. Então não é fácil. Pessoa que vivia trabalhando, indo para lá e para cá, e de repente teve de parar para cuidar de um povo. Então não é fácil, né? Então quando teve aquela época do sangramento, eu já contei, né? Aleluia, que foi quando eu desobedeci, que surgiu uma porta e eu fui trabalhar. E com 40 dias eu passei por esse processo, um sangramento que veio do nada, né? Eu não conseguia mais fazer xixi, eu não conseguia mais, né? Porque eu era tão corrido o trabalho que eu nem ia no banheiro, não tomava água e não tinha mais como fazer esses cultos. E foi quando eu, né, entrei com a minha ousadia no Senhor. Falei, se o Senhor me curar, amanhã eu chego lá, entrego o trabalho e volto a me dedicar, como eu sempre volto a me dedicar, e não vou tocar mais, não vou, aleluia, não vou desobedecer, porque o Senhor falou, esse aí é por desobediência, eu permiti vir na sua porta, e no momento eu aceitei, no desespero, na precisão. E quando eu ungi a água, foi como se lavasse por dentro de mim. Era um sangramento que aos olhos dos médicos precisava do antibiótico, precisava do medicamento, né? Mas aos olhos do meu Deus, eu ungi uma água e foi como ele lavasse. No outro dia, quando eu cheguei lá para falar pro patrão, antes de falar, ele chegou para mim e falou assim, Simone, eu preciso falar com você.
Eu falei, eu também preciso falar com o Senhor. Ele falou assim, eu vou ter que te dispensar porque o movimento tá fraco, eu vou ficar só com a minha esposa e com minha sobrinha, mas com o coração doendo. Então Deus foi na frente. Deus nem permitiu eu falar. E naquele momento eu me ajoelhei diante do estabelecimento e ninguém entendeu nada, né? Porque eu ia falar e Deus nem permitiu. Rapaz, Marcelo, né? E Deus nem permitiu. E quando eu voltei, foi como se eu tivesse, sabe, lavado tudo. Então, amada igreja, e desde lá pra cá eu nunca mais. Eu falei assim, Senhor, surgiu um maravilhoso, e o Senhor, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, verdade, irmã Márcia, não tem mesmo. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, não esqueça do propósito, é por isso que eu estou aqui com cada um. Aleluia, e não posso esquecer desse propósito, né? Aleluia, glória a Deus. Hey, aleluia, glória a Deus, santo, santo. Então a solução de Eliseu foi essa. Ele pede farinha e desde então eu tenho ungido esta água. Aleluia, um alimento. Então, ao lançá-la na panela, o veneno é neutralizado. A farinha em si não possuía propriedades mágicas, mas ela foi um instrumento terreno através do qual o poder de Deus operou o milagre. O milagre não estava no ingrediente, mas no que Deus ordenou que fizesse. O milagre, como eu sempre digo, não está aqui, mas no que Deus um dia me prometeu e me ordenou que fizesse. Profetiza, filha. Você profetiza enquanto você ora. Eu entro com providência. De pessoas que com fé ungiu a água, lavou o estabelecimento, Deus abriu portas, amada igreja. Então, não foi somente cura, mas Deus destravou. Portas que estavam fechadas, Deus abriu portas. Deus tem feito o extraordinário. Porque pela fé, aleluia, glória a Deus. E nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos crer. Aleluia, glória a Deus. Então, após o livramento da morte, a cena muda para um desafio diferente. A falta de alimento. Em meio à fome, meu Deus, em meio à fome, aleluia, um homem fiel traz em meio à fome, um homem fiel traz sua oferta de primícias. Traz a sua oferta de primícias ao profeta de Deus, perdão, povo de Deus, reconhecendo como representante do Senhor, né? Ele veio como representante do Senhor até o profeta. Pães de cevada eram um alimento dos mais pobres. A quantidade era modesta, apenas 20 pães pequenos. Imagina, 20 pãezinhos pequenos para uma comunidade de cerca de 100 homens. Para aí, pensa. Tá assim, viu, Malu? Repreendido. Glória a Deus. Aí para aí, pensa. 20 pãezinhos. Juliana, Brandão. Para 100 homens. A reação de Eliseu, né? Vendo aqueles 20 pãezinhos. E o servo vê a impossibilidade. Eliseu, no entanto, não opera com base no que vê, mas no que ouve de Deus. Mais uma vez, Eliseu coloca a tua fé em ação, amada igreja. Nós servimos o Deus de providência. A paz, Vanúzia. Nós servimos o Deus de providência. Eliseu não olhou para ali, para matemática. 20 pãezinhos para 100 homens não vai dar. Mas ele olhou, no entanto, não no que vê, mas no que ouve de Deus. A sua autoridade para o milagre não vem de si mesmo, mas de uma promessa divina explícita. Porque diz o Senhor, porque assim
diz o Senhor. Esta é a chave de toda a fé e obediência. Então vem o testemunho de fidelidade, né? E a promessa se cumpriu literalmente. Não apenas todos comeram, mas se fartaram, amada igreja. Eles se fartaram. Mas também houve sobras. De 20 pãezinhos ainda sobraram. Eles ficaram todos satisfeitos. A provisão de Deus não é meramente suficiente. Ela é abundante. Oh, glória! Este milagre é um claro precursor do milagre muito maior realizado pelo Senhor Jesus Cristo ao alimentar a multidão, né? Nós sabemos que lá em Mateus e João, né, fala sobre quando o Senhor multiplicou. E aqui no Antigo Testamento nós também vemos essa multiplicação que aconteceu ali. Jesus, o profeta maior que Eliseu, demonstrou o seu próprio pão da vida, que satisfaz plenamente a fome da alma. Aleluia, que nós trazemos para nossa vida lições espirituais. Amados, essas narrativas são mais do que relatos históricos. Elas contêm lições para a nossa vida cristã hoje, dia 9 de março de 2026. A necessidade de termos discernimento espiritual. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Amém, igreja? Aleluia. Porque o incidente na panela nos alerta para o perigo das falsas doutrinas. Oh, glória a Deus. O discernimento. Aleluia. Se nós formos olhar para o lado espiritual. Eita, papai vai levar as 2 horas hoje pregando. Ó, então, bora à vontade dele, né? O incidente da morte na panela nos alerta para o perigo das falsas doutrinas e influências mundanas. Luciana, amém, igreja? Das falsas doutrinas e influências mundanas. Muitas vezes ensinamos ensinamentos que parecem atraentes, cuidado, e inofensivos, podem conter um veneno espiritual mortal, meu Deus. Tudo aquilo que nós estávamos falando. Muitas vezes um ensinamento inofensivo, aparentemente atraente, algo que vai tentar chamar a tua atenção, pode ter morte espiritual. O homem que colheu as coloquíntidas tinha uma boa intenção, alimentar seus irmãos, mas sua ignorância quase levou todos à morte. Ele tinha boa intenção, mas a ignorância porque ele não tinha discernimento e não perguntou. Muitas vezes isso também, né? Às vezes você não sabe, por orgulho você não pergunta. Quebra a cara. Hoje somos bombardeados por ideologias, teologias liberais, filosofias humanistas, tanta religiosidade, tanta coisa, tantas falações, tantos disse-me-disses, que se apresentam como alimento, mas que na verdade são venenos para a alma. Na verdade, são alimentos, são veneno para a alma. É imperativo que o crente, né? Aleluia. Nós possamos examinar tudo à luz das Escrituras. Cada vez que a gente prega aqui, a palavra do Senhor está aqui aberta. Examinando. A nossa segurança não está em nossas boas intenções. Gratidão, minha linda. Mas em nosso conhecimento e submissão à sã doutrina. A paz, Maria Célia. O antídoto para o veneno do erro é a farinha pura e o incorruptível da palavra de Deus. Quando a morte entra, seja na forma de um pecado, de uma discórdia, de uma amargura ou de uma falsa doutrina, a solução não é um programa humano ou uma estratégia inovadora. A solução é a aplicação
da verdade do Evangelho. Assim como a farinha neutralizou o veneno, amada igreja, a palavra de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo de Deus, ela purifica o coração. Ela restaura, ela renova, ela liberta, ela nos ensina. Por mais que muitas vezes seja uma palavra dura, mas ela não vem para confrontar, ela vem para nos alertar. Ela traz vida onde havia morte. Gratidão, Luciana. O Senhor Jesus é o pão da vida. É aquele que remove o veneno mortal do pecado de nossas vidas. Você crê? Aleluia. O segundo milagre nos ensina a confiar na provisão de Deus. Quando nossos recursos são limitados. O servo Eliseu olhou para os 20 pães e os 100 homens. E viu um problema insolúvel. Eliseu olhou para a promessa de Deus. O servo de Eliseu olhou para a quantidade. Agora o profeta Eliseu, ele olhou para a promessa de Deus. Enquanto você olhar para a dificuldade, você não conseguirá. Mas quando você olhar para a promessa de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Porque se Eliseu, como profeta, tivesse olhado para a dificuldade, não teria acontecido a multiplicação. O seu servo olhou para a quantidade, pela matemática, 20 pãezinhos, 100 homens. Eliseu olhou para a providência. Eliseu olhou para o propósito. Eliseu olhou, aleluia, para a promessa de Deus e viu uma solução garantida. Quantas vezes olhamos para as nossas responsabilidades? Na família, na igreja, no trabalho, aonde você se encontra, e você se sente esmagado por nossa aparente falta de recursos, talentos ou forças. Este milagre nos chama a oferecer a Deus o pouco que temos com fé. Oferecer a Deus o pouco que temos com fé, como o homem de Baal, Salisa. Ele tinha pouco, ele tinha 20 pãezinhos, mas aqueles 20 pãezinhos eles multiplicaram. Tinha 100 profetas, mas tinha 20 pãezinhos, oh glória. Ele tinha pouco, mas era o pouco que ele tinha, ele deu de coração e foi multiplicado, foi abençoado. Eles comeram, se encheram e ainda sobraram. Então não importa quando Deus colocar no seu coração algo e você pensar, mas é pouco, ei. Mas se foi o que Deus fez, colocou na vida de alguém, vai ser multiplicado. E na sua, vai ser em dobro. Creia tão somente nisso. Porque esse homem de Baal, Salisa, aleluia, ele tinha 20 pãezinhos. E aqueles 20 pãezinhos, aleluia, foi o suficiente. Então obedeça a palavra de Deus mesmo quando ela desafia a nossa lógica, como fez o servo, né? Ele olhou, se ele tivesse olhado pela quantidade, 20 pãezinhos não vai dar. Ah, vamos desistir. Mas Eliseu olhou pela lógica. Confiar que Deus pode multiplicar o nosso pouco para realizar a sua grande obra. Você crê? Que Deus pode usar o pouco para realizar uma grande obra na minha e na tua vida? Você crê? A nossa suficiência não está em nós, mas ela vem de Deus. Ele não nos pede o que nós não temos. Verdade, né, Vanúzia? Ele não nos pede o que nós não temos, amada igreja. Deus não está te pedindo aquilo que você não tem. Eu tenho, aleluia, vivido isso todos os dias. Aquele pouco, sabe, que Deus tem multiplicado. Aquele pouco que você vai lá e faz algo e você olha e fala, meu Deus, obrigada. Que mesmo com pouco você consegue fazer algo. E muitas vezes tem pessoas que pega o dobro, pega valores altos e não consegue fazer nada. Porque nós não temos o devorador na nossa vida, mas nós temos um Deus todo-poderoso que multiplica o pouco em muito. E muitos recebem muito, mas não conseguem muitas vezes, aleluia, fazer nada. E quando vê, pá, já foi, não tem mais nada. Então, isso é a gente ver o agir de Deus na nossa vida.
Isso é a gente ver o trabalhar de Deus na nossa vida. E quando Ele te honrar mais, você vai saber dar valor. Porque você sabe que no pouco Ele não te abandonou, Ele esteve ali, você fez. A paz, irmã Branca. Aleluia. Então Deus, Ele não nos pede, aleluia, o que você não tem. Ele nos pede para sermos fiéis o que Ele nos deu. E Ele mesmo se encarrega do resultado. Foi como aquele homem. Ele só tinha 20 pãezinhos para abençoar eles. O servo de Eliseu olhou pela quantidade, mas Eliseu olhou para a promessa. Então, muitas vezes, aquele pouquinho que Deus nos abençoa, a gente faz coisas e depois a gente fica ali observando, Senhor, obrigada, Pai. Olha que bênção, Deus. Então, Ele não pede para mim, para você, aquilo que nós não tem, mas é aquilo que você tem. Aquele pouco que você tem, para que você venha abençoar. E Ele não vai deixar faltar na sua casa, na sua vida. Então é notável que em meio a uma fonte severa, um homem tenha tido a fé e a generosidade de trazer muitas primícias a Deus. Aqui nós estamos falando das primícias. Amém, Branca, né? Então é notável. Por isso que Deus fala que a gente tem que ser fiel, amada igreja. Ele, aleluia, é um homem no meio daquela fome, no meio de uma escassez, mas ele ainda quis, aleluia, com sua generosidade trazer suas primícias. Ele não olhou assim, meu Deus, nós estamos passando em momento de fome, em momento de escassez, em vez de eu dar para eles, eu vou guardar. Não. Ele quis oferecer a sua primícia. Ele trouxe a sua primícia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ele não reteve para si. Ele poderia falar, eu vou guardar porque é tanta fome, é tanto momento difícil. Mas ele honrou ao Senhor com o seu melhor. Porque era aquilo que ele tinha. Então, quando o Senhor tocar no seu coração, aleluia, através das suas primícias, das suas ofertas, faça. Porque é bíblico e aqui nós estamos vendo. Tem pessoas que muitas vezes dizem, não vou fazer isso não. Fulano não merece. Eu não vou enricar fulano, não vou... Ei, é bíblico. Você não sabe o preço que alguém passa para poder, né, a renúncia, para poder estar ali. Aqui é bíblico. Era tempo de fome. Ele poderia ter falado, eu não vou dar. Vai que vai faltar na minha casa, né? Mas não. Ele pegou os seus 20 pãezinhos e levou para abençoar. Deu como primícia. É o que a Bíblia está dizendo. Aleluia, glória a Deus. Ele não reteve para si, mas ele honrou ao Senhor com o seu melhor. E Eliseu, recebendo a oferta, não guardou para si, mas imediatamente ele distribuiu. Esse é o padrão da generosidade cristã. Não damos por obrigação, mas como um ato de adoração e gratidão a Deus. Confiando que nosso Deus é o nosso provedor. E a bênção que recebemos não deve ser acumulada. A paz, irmã Mari. Amém, minha linda. Egoisticamente. Mas ela deve ser compartilhada para o bem do corpo de Cristo. Gratidão, princesa. Conclusão de tudo isso que nós estudamos, dos milagres, são um poderoso lembrete de que servimos a um Deus que é, gratidão, princesa, ao mesmo tempo nosso protetor, nosso provedor. Ele nos livra do veneno, do pecado e do erro. E supre abundantemente todas as nossas necessidades espirituais, materiais, conforme sua palavra. Eliseu, neste capítulo, é uma figura profética do Senhor Jesus Cristo. É aquele que purifica o que está contaminado pela morte. Oh, glória! É aquele que multiplica o pão para satisfazer a vontade da humanidade. Ele é o pão da vida que desceu do céu e todo o que dele
comer jamais terá fome. Que possamos, portanto, viver com discernimento, apegando-nos à sã doutrina. Que possamos aplicar a verdade purificadora do Evangelho a todas as áreas da nossa vida. E que possamos oferecer com fé o nosso pouco nas mãos do Deus Todo-Poderoso, confiantes de que Ele não apenas nos sustentará, mas Ele fará que tudo redunde em sua glória, comendo e ainda sobejando. Que a fidelidade do Senhor, demonstrada a Eliseu e aos filhos dos profetas, fortaleça a minha e a tua fé e nos inspire a uma vida de total dependência e obediência a Deus. Em Cristo Jesus, o nosso provedor, o nosso protetor. Como profeta do Senhor, aleluia, assim como ele, aleluia, disse, né, mulher de Deus, profetiza. E quando você profetizar, tudo aquilo que está travado na vida dos meus filhos será destravado. A causa que para o homem é impossível, para mim é apenas questão de tempo. Aqueles papéis que não saem daquela mesa, eu envio o anjo, toco e faço o impossível acontecer. Aquela porta que está por um fio, aleluia, eu entro e faço o impossível acontecer. Eu abro, eu escancaro a porta, aleluia, aquele relacionamento, aleluia, aquele casamento que está por um fio, eu entro e restauro. Eu repreendo todo espírito de contenda, toda oração contrária, toda palavra contrária. Aquela situação financeira que está no vermelho, eu mudo história, eu mudo quadro. Aleluia. Aquele celeiro vazio, oh glória. Aleluia, eu envio a bênção de onde os meus filhos não esperam, mas eu faço acontecer. Aleluia. Aqueles clientes que são poucos, eu envio, eu multiplico. Eu encho, eu envio providência dos céus. Eu faço o impossível acontecer. Assim como eu usei Eliseu para repreender, meu Deus, está repreendido, a morte na panela. Eu te uso nesse dia para repreender toda a morte espiritual, para repreender todo o veneno, toda a falação, todo espírito de engano que está às nossas costas, todo espírito de inveja, toda armadilha de Satanás que estão tentando contra a nossa vida, toda cobra que está esperando para dar o bote, meu Deus. Enquanto eu oro, aleluia, glória a Deus, o Senhor mostra. Era cobras que estavam, aleluia, enroladas só esperando para dar o bote. Enquanto você profetiza, enquanto você fala, filha, eu repreendo esse mal. Eu jogo por terra todo espírito de inveja, toda oração contrária, toda palavra contrária contra a vida dos meus filhos. Eu destravo em nome de Jesus tudo aquilo que está travado. Aquela perseguição, em nome de Jesus eu entro com providência. Oh, santo, 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 armadilhas que estavam preparadas, eu estou desfazendo nesta hora. Eu ouvi falações, eu ouvi reuniões, aleluia, eu ouvi zombarias, oh glória, eu ouvi, mas eu entro com provisão nesta causa. Eu sou Deus que faço, e aquele que tentou zombar dos meus, aquele que queria ver vocês passando necessidade, aquele que queria ver vocês destruído, caído, desanimado, vão ter que ver a volta por cima que eu vou fazer. Vão ter que contemplar, oh glória, 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 vai recebendo, vai recebendo. Toda potestade nesta hora eu dou ordem, em nome de Jesus, sai, sai, sai desta vida, sai. Todo olhar maldoso, todos os olhares de curiosos, todo espírito contrário, toda palavra contrária, em nome de Jesus, toda corrente, todo trabalhar de Satanás, oh glória, amém, maná, aleluia, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava tentando travar o teu trabalho, que estava tentando travar, aleluia, todo o prato preparado que já estava feito,
Aleluia, mas assim diz o Senhor, não vou permitir chegar até você, porque eu estou desfazendo nomes que foram apresentados na madrugada. Oh, glória a Deus. Estou eu enviando anjos. Ai daquele que tem tocado nos meus. Assim como eu guardei os filhos dos profetas, mas assim como eu também abençoei, louvado e exaltado. E veio a multiplicação, estou eu fazendo na vida daquele que crê. Vá, Senhor, repreenda toda maldição hereditária desde a primeira à quarta geração. Senhor, liberta do vício, Pai, da bebida, da droga. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse trabalho que foi feito para esta vida, Senhor, seja desfeito. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual. Tira, Senhor, todo o comichão. Oh, Senhor, assim diz o Senhor neste dia. Assim como eu fui, assim como eu entrei com providência. Aleluia. Assim como estava anunciado que haveria morte. Ainda tem vida aí. Vai ter vida, vai ter vida. Vai ter vida. Aleluia. Era para ter morte, mas o Senhor usou a boca do profeta. Aleluia, tem vida. Prepara para a notícia. Prepara em nome de Jesus, oh glória. Aleluia, o inimigo tinha decretado morte, mas o Senhor decreta vida. Ele disse, tem morte na panela, mas o Senhor diz, ei mulher, ei, profetiza. Em nome de Jesus não vai haver morte. Aleluia. Ainda há esperança. Tem vida, tem vida, tem vida. Aleluia, eu sou o protetor, eu sou o provedor. Aleluia, assim como eu fui na vida daqueles 100 homens, eu serei na vida daquele que crê, daquele que toma posse. Em nome de Jesus, estou destravando tudo aquilo que está travado. Sabe aquela causa na justiça? Já tem o dia e a hora. Ela vai sair da análise, assim diz o Senhor. Aleluia, para o homem pode ser impossível, mas eu sou o que faço. Aleluia, sabe aquele exame, aleluia, que te assustou? Aleluia, assim diz o Senhor. Eu vou surpreender a medicina, se prepare. Em nome de Jesus, oh glória. Aleluia. Santo, santo, eu toco na saúde, eu toco na vida financeira, eu destravo todo o mal. Eu te apresento, Senhor, esta água, este remédio dos céus. Derrama cura, derrama renovo, derrama, Senhor, do teu toque. Que haja cura, que haja restauração, que haja livramento. O Senhor vai dando livramento. Aquele que sai de moto, de carro, de ônibus, a pé, vai guardando, vai protegendo em nome de Jesus. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos aqui, Senhor, com esta palavra, a morte na panela, mas em nome de Jesus está caindo por terra todo o veneno de Satanás que estava armando contra a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, de onde veio vai voltar. Aleluia, glória a Deus, porque nada pode tocar no profeta, nos filhos de Deus, naquele que é servo, naquele que é fiel a Deus. Em nome de Jesus, nenhum mal chegará à minha e à tua tenda. Saia daqui crendo e tomando posse, em nome de Jesus, porque Deus falou nesta manhã, foi 2 horas de pregação, amada igreja, porque foi como Ele quer. Ele me tomou desde a hora que eu entrei aqui às 11 horas, porque eu precisava entregar, aleluia, aquilo que Ele colocou no meu coração, quando eu ouvi a voz, morte na panela. Em nome de Jesus foi cancelado. Tem bênção, tem multiplicação dos céus, você crê? Então toma posse. Aleluia, em nome de Jesus, apresenta a minha vida, meu esposo, nossos filhos, a nossa família, o lar de cada um, cada familiar. Aleluia, e que nós possamos tomar posse de tudo que o Senhor vai fazer. Joga por terra, Senhor, toda insônia, todo espírito de depressão, de suicídio, todo mal, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, nós tomamos posse e cremos em nome de Jesus, em tudo que o Senhor falou e revelou para os nossos corações. Que o grande amor, a doce consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus sejam com todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e saia daqui crendo. Aleluia. Glória a Deus, que o melhor de Deus está por vir. Aleluia. Foi destravado todo o mal. Se você crê,
Amém? Glória a Deus. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas. Amém, mãezinha? Tava aí, minha linda. Vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas.